Doutor Fernando Menezes, boa tarde, seja muito bem-vindo, viu, ao nosso programa. Gente, seguinte, olha, diabetes, coração, pressão arterial, colesterol, né? A gente tem que cuidar desse bem precioso que a gente tem aqui, que é o nosso coração. E o cardiologista hoje aqui, que é o doutor Fernando Menezes, está aqui para tirar todas as dúvidas com a gente, né? Do que a gente tem que fazer, o que não tem, o que pode, o que não pode. E é importante a gente estar muito bem antenado com isso, porque, gente, o coração é muito importante aqui. Então, a gente precisa cuidar. Boa tarde, tudo bom com você? Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Obrigado. Agora me diz, o que é diabetes? Qual que é a relação da diabetes, né, com as doenças cardiovasculares? Excelente pergunta. O diabetes ele tem uma relação muito íntima com a doença cardiovascular, principalmente que ele é um cofator na formação de placas de gordura nas artérias. Essas artérias, elas obstruem o fluxo de sangue. O sangue ele pode não chegar no local acometido. Se for o coração, é um infarto. Se for no cérebro, é um AVC. Na questão renal, pode piorar a função renal também e é uma causa muito importante de diálise. Caramba, gente do céu! Vou fazer o seguinte, vamos abrir para mensagens de novo, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente em casa querendo tirar várias dúvidas aqui hoje. Então, ó, manda mensagem pra gente aqui no 96586-1493. Nós estamos aqui com o doutor Fernando, que é cardiologista, tá bom? Vai falar de pressão alta, doenças cardiovasculares, tudo que você tiver de dúvida aí, tem alguém na família, tá passando por isso, manda mensagem pra gente aqui, que a gente já tira a sua dúvida aqui ao vivo. Você vai ter uma consulta aqui ao vivo, né, doutor? Opa, estamos aí. E como que a hipertensão arterial, ela afeta, né, o coração e os vasos sanguíneos? A hipertensão arterial, ela também é um cofator na formação dessas placas de colesterol. Ela pode gerar outros problemas. Ela pode gerar um endurecimento do coração com uma hipertrofia. Isso porque o coração ele tem que fazer mais força para o sangue sair dele e ir para a circulação. Essa hipertrofia, depois de anos, pode evoluir para uma causa de insuficiência cardíaca e também tem o acometimento dos órgãos nobres, que é o coração, o cérebro, também com formação de AVC, doença renal, e a hipertensão ela causa um enfraquecimento da parede da artéria. Isso pode levar a uma dilatação que a gente chama de aneurisma, que também é um problema gravíssimo. Entendi. Quais são os principais sinais que a pessoa pode reparar quando ela está com alguma questão de colesterol alto? O colesterol ele é virtualmente assintomático. Nós detectamos ele com protocolos, principalmente a partir dos 40 anos de idade para todos, mas isso pode ser feito na infância. Nós temos também colesterolemias que são genéticas. A criança já começa a ter um problema de colesterol. E nós temos uma característica que são xantomas, que são manchas amarelas nos arcos corneanos, que são gorduras de colesterol no rosto que a gente pode estar enxergando também. Poxa vida, então dá para ver dessa forma também, não sabia não. Só em casos muito importantes e normalmente são pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, uma doença genética que reduz e muito a sobrevida de quem tem. Agora, uma coisa que a gente fala todos os dias aqui no nosso programa de alguma forma, né? Questão de você se cuidar, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, fazer os exercícios, né? Como que isso pode ajudar nos cuidados da pressão arterial? Perfeito. A pressão arterial, ela acomete 30% da população e esse acometimento se deve principalmente a maus hábitos de vida. Quais são esses maus hábitos? Cigarro, tabagismo, né? Como sempre a principal causa evitável de morte, mas também causa hipertensão. Uma dieta com uma quantidade de sódio muito alta, principalmente de alimentos processados, piores pizza, hambúrguer, refrigerante, sedentarismo, não realizar atividade física. Quanto? Se estima que no mínimo 150 minutos por semana de atividade física seja preventivo na questão da hipertensão e manter um peso adequado, evitar ficar em sobrepeso ou obesidade. Esses são os principais fatores para a prevenção. Quais são as formas de você ter o cuidado, né, com a questão da diabetes? O que a gente pode fazer para prevenir, assim? Porque muitas pessoas a gente percebe que é alguma coisa que vem genética. Perfeito. Né? Mas tem pessoas que adquirem com o tempo. Sim, E sim. o que acontece? O que faz? O que é a diabetes no organismo? Ótima pergunta. A gente tem dois tipos. A gente tem o diabetes tipo 1,
que é uma incapacidade do pâncreas da pessoa a produzir insulina. E nós temos o diabetes tipo 2, em que a insulina ela não atua de maneira como deveria. O diabetes tipo 2 é uma doença adquirida e o diabetes tipo 1 é uma doença genética que ela é mais prevalente nas crianças. O que a gente pode fazer para prevenir o diabetes? As mesmas medidas que a gente já conversou. É um peso saudável, atividade física, uma boa alimentação, cuidado com ingesta de carboidratos, principalmente carboidratos que não são de origem vegetal, e o peso adequado. Né? Manter um peso adequado é essencial. A gente tem uma epidemia de obesidade, a gente tem hoje cerca de 1 bilhão de pessoas com obesidade. Então, o grande fator que vem associado com o diabetes realmente é o peso. Entendi. Posso lançar um fato fake aqui, que eu tô curiosa por esse mito? É verdade ou é mito? Tem pessoas que dizem que você comer doce tomando água dá diabetes. Na minha família, você pegou um doce, o pessoal vem. Você tá tomando água junto, para que você vai ter diabetes. Isso é verdade? É fato ou é fake? É fake. É fake, ufa! Na verdade, o problema é a ingesta per se do carboidrato, principalmente como um carboidrato com gordura como doce, né? O diabetes, ele causa um hiperfluxo nos órgãos, principalmente no rim. Então, pode ser uma correlação assim que levou a esse fake, mas a princípio não é fato, não. Não é fato. Então é um fake isso daí. Pode comer doce e tomar água, né? Porque é difícil você comer um doce e não tomar água, né, gente? Não, o problema é melhor tomar água sem o doce, mas por favor. Mas o problema se é o por um doce. acaso você comer um docinho, aí não tem problema você tomar Não água tem problema. junto. Não, é melhor tomar só água. E quais as principais complicações, né, cardiovasculares aqui no coração para quem tem diabetes? Porque a gente vê que tem uma relação muito grande. Sim. Qualquer coisinha, coração, infarto, tem diabetes. Geralmente, acho que 80%, não sei se eu tô falando besteira, tá? Mas uma porcentagem grande de pessoas que têm diabetes já infartaram ou, enfim, sabe, Sim. tem aquele cuidado com o coração, enfim. Por que tem essa relação tão grande? Como eu falei, o diabetes, ele aumenta o risco de infarto em até 5 vezes e o risco de derrame e AVC em até 7 vezes. É uma porcentagem muito significativa, quase 50% dos pacientes com infarto têm diabetes. Isso por quê? Por causa da produção de placas de colesterol. Ele é um dos principais vilões nesse sentido. Outros problemas que o diabetes ele também pode causar, ele pode causar alterações oftalmológicas, né, cegueira e alterações na vascularização na perna, que a gente chama de doença arterial periférica. Ele acaba tendo uma redução do fluxo sanguíneo para a perna e muitas vezes isso pode resultar até em amputação, que é uma doença terrível. Poxa vida. E tá tudo meio que ligado, né? Diabetes, pressão arterial, colesterol. Então a gente tá Perfeito. estando com tudo girando certinho ali, você não vai ter problema nem com um e nem com o outro, né? Muita redução com o controle do que a gente chama dos fatores de risco, que são quais? Não fumar, diabetes, pressão e um controle muito importante em cima do colesterol. No entanto, mesmo você tendo tudo controlado, o risco é muito menor, muito provavelmente você não vai desenvolver doença, mas não chega a ser zero. Então, eu vejo muito uma pessoa que não tinha nada, estava tudo bem, de repente teve um infarto. O que aconteceu? Não passou de maneira adequada em uma consulta médica preventiva. Fazendo a consulta médica preventiva, passando com o cardiologista e atentando os fatores de risco, daí realmente você pode ficar mais tranquilo. Entendi. E pressão, né? A gente sempre fala, eu tenho pressão alta, tenho pressão baixa, tem pessoas que tomam remédio para pressão, para controlar a pressão. Vejo bastante pessoas que têm diabetes tomam, né? Perfeito. Para controlar. Mas explica pra gente, a grosso modo, pra gente entender, o que é a pressão no corpo? A pressão arterial é o sistema de fluxo sanguíneo que sai do coração e vai para os órgãos. A gente precisa de pressão arterial para jogar sangue nas pernas, nas extremidades, no intestino, nos pulmões. Então, a gente precisa de um grau de pressão arterial para manter esse fluxo sanguíneo funcionando. Quando essa pressão ela fica elevada, você começa a ter lesão nas artérias e começar a ter sobrecarga no coração. Muito importante frisar também,
um episódio isolado de pressão arterial, vai no pronto-socorro, a pressão está elevada, isso não é igual a diagnóstico de hipertensão. O diagnóstico de hipertensão ele precisa de pelo menos 2 consultas no cardiologista ou um exame que se chama MAPA. Mas a incidência de hipertensão ela realmente é muito elevada. E o que é pior, a taxa de pacientes hipertensos com tratamento na meta é menos de 10% no Brasil. Então, por isso que nós temos essa epidemia de doenças cardiovasculares. E aí, quando a pressão está baixa, o que está acontecendo ali com o corpo? A pressão baixa, ela pode ter diferentes causas. Ela pode ser, por exemplo, alguém que esteja com um sangramento importante. Alguém pode ter uma infecção. Normalmente, esses pacientes eles têm sintomas de febre associado. Pode ser um problema cardíaco? Pode ser um problema cardíaco. Uma desidratação muito intensa. Perdeu muito líquido, não teve uma reposição adequada, você pode ter uma queda de pressão. Então, a hipotensão, ela tem diversas etiologias. A mais comum é perda de líquido não compensado com uma hidratação oral adequada. Essa é a causa mais comum. Mas pode ser, por exemplo, alguém que tem um coração fraco, com algum problema cardíaco, pode ser também. Ela é bem inespecífica. Aquelas pessoas que levantam rápido, assim, de uma vez, de repente a pressão cai. Perfeito, perfeito. Essa acomodação, isso é interessante que a gente estava discutindo diabetes, isso é mais comum em pacientes com diabetes, porque aqui você tem nas 2 pernas cerca de 300, 400 ml de líquido de sangue, que eles estão voltando de maneira passiva para o coração por conta da gravidade. Você muda o ponto da gravidade, esse volume cai. Por que que nós não sentimos todos nós isso? Porque nós temos contração dos vasos, que continua levando o sangue para o coração. Então, quando você muda de ponto de gravidade, você está deitado, ficar sentado, ou ficar sentado e ficar de pé, você tem essa redução de fluxo de volume de sangue passivo para o coração, que é pior essa acomodação em quem tem diabetes, por conta de uma coisa que chamamos de desautonomia. A inervação dos vasos no diabético ela é deficiente. Então, isso implica num acomodamento não adequado de sangue na hora que ele muda de posição de gravidade. Por isso que as pessoas indicam, na hora que cai a pressão, deitar com as pernas para cima, deitar de lado. Eu não sei se chama essa decúbito, que fala do lado do coração. Posição de recuperação. Você deita e fazendo a elevação das pernas, que a gente chama no hospital de Trendelenburg, você aumenta o fluxo de sangue passivo vindo para o coração. Então, em virtude disso, o que acontece? O coração ele consegue bombear o sangue de maneira mais tranquila, com menor esforço. Isso aumenta a pressão. Ah, entendi. Então, é legal você, quando está com a pressão baixa, deitar com as pernas para cima para o sangue voltar a circular da maneira que tem que ser. É isso que, a princípio... Se você tiver o diagnóstico confirmado de hipotensão, que você mediu a pressão e ela realmente está baixa, sempre é importante, primeiro, deitar. Elevar os membros, apesar de parecer uma recomendação tranquila, em alguns pacientes pode ser problemático, principalmente em pacientes com doença cardíaca. Então, se você está com hipotensão, primeira coisa, sempre deitar e se tiver um médico, acioná-lo. Entendi. E o famoso sal embaixo da língua? Isso daí é fato ou fake? Isso é fato. Aumenta a pressão, porque o sal ele é osmoticamente ativo, ou seja, ele traz volume, ele traz líquido para dentro dos vasos, e isso realmente aumenta a pressão. A gente orienta a fazer isso para pacientes, tem que tomar cuidado. Isso daí principalmente acontece em pacientes hipertensos, que eles não têm a pressão muito bem regulada, então eles têm picos muito altos e vales muito baixos. Quando isso acontece, ele pode ter uma hipotensão. Se ele toma sal, piora. Então, o preferível é sempre deitar primeiro e avaliar se está melhorando ou passando. O sal aumenta, mas a gente acaba tentando evitar esse tipo de recomendação. Tá, a gente estava falando da pressão baixa, né? O que acontece com o corpo com a pressão baixa? E quando ela está alta, o que está acontecendo ali? Quando ela está alta, você está com um hiperfluxo, você tem um fluxo, uma pressão muito forte batendo no vaso, danificando as artérias vão tendendo a ficar cada vez mais rígidas e elas vão evoluindo com placas de colesterol também.
Então, a pressão alta, ela pode cursar com dor de cabeça, dor no peito, muito comum, desconforto torácico durante uma crise hipertensiva, casos mais extremos, até inclusive derrame ou sangramento cerebral, que acontece Poxa também. vida. Na pressão baixa, quais são as duas das pressões que dá dor na nuca? Difícil dizer exatamente, mas normalmente pode ser a pressão mais alta, né, que a gente chama de pressão sistólica. A pressão diastólica, ela reflete principalmente a complacência dos vasos, mas a hipertensão geral, que a gente chama de pressão arterial média, ela pode dar esses sintomas de cervicalgia, de dor na cabeça. Então é difícil exatamente dizer precisamente qual. Tem pessoas que têm a pressão diastólica mais alta. Eles podem ter também dor na nuca. Perfeito. Nós temos a nossa primeira mensagem. Pode colocar aí pra gente já tirar dúvida aqui ao vivo. Olha só, Edilson, do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor. Tomar muito energético, o que acontece com o coração? Faz mal pro coração? Excelente pergunta, Edilson. Muito obrigado. Faz muito mal energético para o coração. O energético e bebidas associadas tem vários estudos americanos que mostram que mesmo em pacientes jovens podem causar palpitação, taquicardia, aumenta a pressão e sobrecarga no coração. Então os energéticos podem e fazem muito mal, além de, se você tiver alguma tendência a ter uma arritmia mais grave, se você tem o que a gente chama de substrato, o energético pode deflagrar uma arritmia importante, que pode inclusive até causar uma hospitalização. Então isso não é para todo mundo, é para quem tem substrato, mas energético é muito ruim para o coração, sim. Pois é, né? Fica a dica aí, cuidado com esse energético aí. Pode colocar a nossa próxima mensagem, olha lá. Ana de São Paulo, tenho 52 anos e para minha surpresa, meu colesterol está alto, 260. Tora, é isso? Colesterol ruim? Acho que ele quis dizer total. Total, isso. Colesterol ruim, 190. O meu açúcar está normal, 74. Eu queria saber o motivo. Tenho 1,5 m de altura. Prazer, eu também. E 55 quilos. Eu não sou fumante. Não, perfeito. Então, colesterol, a primeira questão. A gente tem um componente fortemente genético em todo o quadro de colesterol. Então, você tem uma influência da alimentação? Sempre tem. Você está ingerindo muita gordura trans, muita gordura saturada, muita carne vermelha, muitas gorduras. Isso vai aumentar o seu colesterol. Mas um colesterol ruim, que se for o LDL, que você definiu de 190, classifica a pessoa como muito alto risco cardiovascular. Muito alto risco cardiovascular quer dizer o quê? Precisa passar com o cardiologista para fazer uma avaliação muito completa e já tem indicação de medicação. Então, um LDL de 190, veja que o que é interessante é que ele não tem ela não tem um aumento de peso. Isso pode acontecer, a pessoa pode ter um peso normal e um colesterol muito elevado. Essa associação ela existe, mas ela não é tão forte como no diabetes. Então, você pode ter um peso normal, um colesterol muito elevado, isso pode ser causa estritamente genética, tem que avaliar sempre a alimentação ruim vai piorar, mas é importante passar sem demora com o cardiologista, que ele precisa fazer uma investigação, ver se tem alguma placa em alguma artéria do seu corpo. Então, em casos assim, se for isso mesmo, já está indicado medicação para reduzir esse colesterol. A gente sabe que são indicados alguns pré-treinos, né, para quem treina, tomar ali antes de fazer, né, para dar aquele pique e tal. E pessoas que utilizam o energético para treinar em seguida. Isso daí, pelo que eu entendi, não é saudável. Não, nunca. Energético nunca é saudável, tá? Infelizmente tem gente que gosta de tomar, às vezes gosta de tomar para sair. É melhor, pode ser talvez do que bebida alcoólica, mas mesmo assim, energético nunca tem uma situação específica que você pode considerar que é saudável você estar fazendo uso. Sempre tem um potencial maléfico muito grande. Então, a princípio, se quer tomar alguma coisa, talvez seja melhor tomar café antes do pré-treino do que energético. Melhor, né? É Não mais inventa saudável. de misturar os dois, porque senão, ó... Não quero te dizer não mais, é bem perigoso. Pode colocar aí nossa próxima mensagem, ó. José Ramalho de Mauá. Boa tarde. Qual a melhor gordura vegetal ou animal? Tema
bem controverso, muita discussão de duas linhas. A princípio, o que a gente faz é responder com bases nas diretrizes das sociedades, que eu classifico que é a melhor informação e mais imparcial, baseada em estudos possível. Então, a princípio, a gordura animal ela tende a ter efeitos piores no colesterol do que a gordura vegetal. Mas lembrar sempre que a gordura vegetal trans, ela também pode ter problemas, né? Com redução do colesterol bom e aumento do colesterol ruim. E no churrasco ali, quando vem aquela picanha com aquela gordurinha, aquilo ali, se for dosado, pode uma ou duas? Tem que ser individual, né? Picanha, ela é uma contraindicação absoluta para todo mundo? Não é, mas é uma carne extremamente gordurosa. É melhor, por exemplo, você comer 3 vezes na semana um filé mignon do que uma vez na semana uma picanha. Olha só. Porque ela é muito gordurosa. O filé mignon é uma carne vermelha, mas é um pouco mais magra, né? Então, gordura animal dessa maneira realmente pode dar problemas. Além daquela gordurinha que vem do lado, ela num contexto... A picanha em si, não adianta toda. Você tirar a gordura, não. Que notícia mais triste que eu Triste. recebi hoje. Ai, meu Deus, acho que eu vou chorar. Coloca aí a nossa próxima mensagem, então. Ó, Afonso de São Paulo. Olá, boa tarde. Comer muita gordura entope a veia do coração? Obrigado, Afonso. Sim, com certeza, né? As placas que causam obstruções de fluxo sanguíneo são placas de gordura, são placas de LDL. Ele é o substrato principal para o infarto e para o AVC. Então, quando você come muita gordura, você está aumentando uma dieta hipergordurosa, você está aumentando a quantidade de colesterol, que é um colesterol que ele vai ser oxidado, vai para a parede da artéria, lá vai causar uma reação inflamatória, que vai gerar uma piscina de colesterol na parede, que vai crescendo até causar uma obstrução. Então, sim, com certeza. Tem várias veias ali, né? Quantas, assim... No, tipo, as que são obstruídas. No coração, nós temos dois sistemas. Tem dois sistemas de artéria. Nós temos o sistema esquerdo, que ele envolve cerca de 75% do coração, 75% a 70%. E nós temos o sistema direito, que ele envolve uma parcela de 25% a 30% da massa do coração. Então, nós temos dois sistemas de artéria no coração. Entendi. Coloca aí a nossa próxima mensagem, por favor. Nossa última mensagem. Liminha Silveira, de São Paulo. Algum tipo de diabetes tem cura ou só apenas um controle? Obrigado. Obrigado, Liminha. Excelente pergunta, né? Então, o diabetes, como eu falei, nós temos o genético, que é exclusivo, que é o tipo 1. A princípio não tem cura. E nós temos o adquirido, que é o tipo 2, que ele está associado com hábitos adquiridos, com obesidade, com uma dieta com muito carboidratos. Se você tem um quadro de obesidade com diabetes, você pode perder peso, e isso nós temos modelos principalmente de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que tinham diabetes, perderam 30, 40 quilos, e depois da cirurgia, depois dessa perda muito importante de peso, não tem mais. Então, o diabetes, a depender do qual tipo você tem, você tem que perguntar isso para o seu médico, pode ser curado, sim. Ui, quanta coisa, né, gente? Quantas informações pra gente saber aqui, né? Pra gente saber como tratar, como prevenir. Uma coisa você pode ver que tá tudo ligado, né? O coração ali com a pressão, com o diabetes, com o colesterol. Então é importante a gente estar com tudo em dia, começando sempre pela alimentação. Se movimentar é muito importante também. Porque quem que quer ficar sofrendo depois com vários problemas aí, não é? Perfeito. O que você deixa de fazer como jovem, você ganha o problema com mais idade, né? Então é uma doença crônica, mas a grande parte com um aconselhamento com um cardiologista ou com um médico, com bons hábitos de vida, são completamente preveníveis. Então a informação está aí, sempre pesquisar principalmente sociedades, que são informações que são mais rigorosas, né? As sociedades de cardiologia brasileira, as sociedades de cardiologia europeia, americanas, lá você tem informações sérias a respeito de prevenção, inclusive várias cartilhas para pacientes. Esse é o melhor tipo de informação que você pode buscar. A informação correta também está associada com uma prevenção mais eficiente. Perfeito, então. Nós temos mais duas mensagens, certo? Coloca aí, então, pra gente
Antes de finalizar, ó, Daniele do Rio de Janeiro. Boa tarde. Não senti nada, absolutamente nada, e sempre estar com a pressão alterada. Tem alguma coisa relacionada ao coração? Perfeito, Nelly. A hipertensão, ela cursa muitas vezes sem nenhum tipo de sintoma. Então, você pode ter hipertensão, que vai gerar um problema cardiovascular para você no futuro, ter hipertensão arterial, que tem que fazer um diagnóstico um pouco mais rígido, mas pode ter pressão alta sem sintoma nenhum. Aliás, esse é o problema do tratamento da hipertensão. Entendi. Respondido, então. Mais uma pergunta. Sérgio de São Paulo. Doutor, fiz 2 cateterismos, deu 2 artérias entupidas com 70% e outra com 50%. Médico não colocou stent. Por qual motivo? Isso é uma pergunta capciosa. Eu vou tentar responder de maneira rápida. Não tenho como dar uma resposta muito eficiente sem estar vendo o cateterismo, né, nem lendo o laudo, né? Não consigo falar exatamente o que o cardiologista está avaliando, tem inúmeras conotações, mas uma possível justificativa é o quê? Se for uma artéria muito pequena ou uma artéria com uma lesão muito distal, que a gente chama aqui uma artéria fina, algumas vezes nem o stent cabe nela. Então, isso é uma possível explicação, mas eu não consigo dar uma resposta muito eficiente sem estar vendo o exame. O exame, entendi. Ai, doutora, muito obrigada, viu? Foi Imagina. muito bom a gente tirar todas as dúvidas, né? Saber o que a gente precisa fazer, porque na verdade a gente já sabe muitas coisas, né? Que a gente às vezes tem um pouquinho para se cuidar, né? Mas é Sim. importante se cuidar para depois não ter prejuízos aí no futuro. Doutor, por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho, quiser fazer uma consulta com você, por favor, fique à Obrigado. vontade. O meu Instagram é dr.fernandomenezes e a minha clínica é 3168-3167, DDD 11. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigado eu, Depois viu? você volta de novo, a gente abre de novo para as mensagens, porque você viu que a galera, né, Ah, o gosta pessoal de mandar gostou. mensagem e perguntar bastante. Tá ótimo. Então tá bom, muito obrigada. Fica aqui com a gente já conversa mais um pouquinho. E agora nós vamos para a nossa reflexão, para a nossa frase do dia. A nossa frase hoje é: você só vence amanhã se não desistir hoje. Essa é a nossa reflexão hoje para você. Estamos de volta aqui nessa quarta-feira no nosso programa super especial, falando aqui hoje muito sobre saúde, né? Porque a gente tem que se cuidar. Hoje a gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar a ter uma vida com mais saúde, mais qualidade. E hoje a gente vai conhecer aqui a história de um rapazinho muito legal que a gente já estava conversando aqui, que passa pela diabetes. Né? Eu tô aqui com o Benício, vou apresentar ele primeiro. Ele é a estrela da Com gente, ele, a né? estrela aqui da nossa pauta. Tudo bom, Benício? Tudo bom? Então, tá jóia. E com o pai dele, né, o Lucas Gondim. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigado. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da diabetes em crianças. Lucas, me fala um pouquinho da história do Benício. Quando é que vocês descobriram que ele era diabético? E como é que foi para vocês quando receberam essa notícia? Porque é uma notícia realmente que é um pouco assustadora para quem é pai e mãe, né? Sim, realmente é muito assustador, é um baque, né? Porque o Benício ele tinha apenas 3 anos de idade. E aí, de repente, quando a gente recebe aquele diagnóstico, o mundo da gente vira de pernas pro ar. Como que vai ser daqui para frente? E aí a gente procura informações pela internet, aí as coisas pioram mais ainda, né? E a gente passa por um período de adaptação. E depois as coisas se ajustam, a gente sabe que a diabetes bem controlada, bem administrada, normalmente as pessoas que têm diabetes e controlam bem, elas têm mais saúde que uma pessoa que não tem diabetes, que não tem a necessidade de ter um controle tão intenso, né? Então, depois a gente tranquiliza, mas até chegar nesse ponto é um baque, é bem assustador assim, né? Quais eram os sintomas que o Benício sentia que chamou a atenção de vocês? Então, a gente levou o Benício ao médico porque ele começou a emagrecer e começou a beber muita água e fazer muito xixi, muito ir ao banheiro. E ele começou a ficar um pouco sem energia, assim, e quando a gente fez exame, a gente descobriu que estava alterada a glicose no sangue. Olha só, e você, Benício, me conta. Você agora tem 9 anos, então hoje você já entende mais o que acontece com você. Mas dá vontade de comer doce? Como é que você faz pra você aí? Como é que é a tua vida? Eu como doce normal quando eu quero.
Só que às vezes a glicemia tá meio alta, daí eu tento evitar, daí tipo assim, minha mãe fala, não, calma aí, espera a sua glicemia baixar, daí você come. Você vai, O Benício, você fica ali. ele sempre foi muito consciente, sempre foi uma criança super consciente e nunca foi difícil fazer o tratamento com ele por causa dele ser consciente, a gente conversar bastante com ele também sobre. Eu acho que pode ser, não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que por ele já, desde pequeno, né, de 3 aninhos, já ter essa questão, eu acho que vai se adaptando melhor. Eu acho que é muito mais difícil para um adulto, quando ele é um adulto que ele não tem diabetes, ele se torna diabético, do que para uma criança que ela praticamente já nasce assim. Sim, Né? Não com sei certeza. se eu estou falando errado. Quanto foi até um motivo de agradecimento da gente, né? Porque o Benício ele teve a diabetes com apenas 3 anos de idade. Então é o que você falou, ele tem um costume, ele teve uma adaptação, ele teve uma mente treinada para aquilo. Né? A gente fala que o diabético ele tem uma mente de vencedor. Porque o que é o vencedor? É a pessoa disciplinada, é a pessoa que estuda, é a pessoa que faz para o corpo dela só o que é bom. Né? Então o diabético ele é treinado para isso. Tanto que eu gostaria de citar aqui, eu conheci algumas pessoas nesse processo de adaptação. Uma delas é o Emerson Bizan, que é um ultramaratonista, faz competições de corrida acima de 200 quilômetros. Uau! E ele me falou, e aquilo lá, assim, mexeu bastante comigo. Falou, tudo que eu consegui na minha vida foi por causa da diabetes. Eu sou o atleta que eu sou por causa da diabetes, as pessoas, o relacionamento, o meu network. Né? E o outro é o nosso parceiro, é o Túlio, lá de Alagoas. Ele é nutricionista e educador físico, campeão de fisiculturismo. E ele falou, o que me trouxe essa mente de vencedor, essa disciplina, foi a diabetes. Se não fosse a diabetes, eu não teria conhecido um mundo tão saudável assim. Então hoje, eu agradeço, a diabetes ela foi muito mais benéfica do que maléfica na minha vida. Né? E hoje ele passa essa sabedoria, essa informação para frente. Várias pessoas contratam esses profissionais assim para entender de uma forma melhor, até quem não tem diabetes, mas como pode levar uma vida melhor, mais saudável. Então, essas coisas assim vai tranquilizando a gente, sabe? Porque é um desafio, né? Sim. Porque assim, com 9 anos, né, Benício, hoje você está com 9, você vai pra escola, você tá com seus amigos, você pratica esportes. Como é que é a tua vida hoje, assim? Você pratica esportes, de manhã você tem a sua alimentação, que é um cardápiozinho lá que você tem que seguir, ou não? É livrão, assim, você come o que você quer? Como é que é? É livre, Livre? livre. Mas como é que funciona isso, Lucas? Porque a gente sabe que quem tem diabetes tem algumas questões. E ele falou, eu como doce que eu quero e tudo. Mas como é que pode acontecer isso? Tem como? Assim, automaticamente ficou livre para ele. Mas o livre para ele já é um livre equilibrado. Entendeu? Então ele vive dentro de um equilíbrio. Ele não acorda de madrugada e come chocolate. Na hora de dormir ele não vai comer um doce. Né? Então, a diabetes mesmo, quando ela é bem controlada, ela é uma... Até a gente usa até o slogan, né, da nossa linha que a gente criou, que é Just Be No Limits. Apenas seja você sem limites. Né? Mas isso requer um equilíbrio. Né? Então o Benício leva muito bem, ele participa de festas infantis e naquela festa ele já se prepara para estar comendo um docinho ou outro. Né? Mas eu te falo que esse equilíbrio que ele tem hoje, essa consciência, faz dele uma criança mais saudável que a maioria das outras que ele convive. Legal. Você é educador físico, né, Lucas? Dentro das suas experiências com o esporte, quem tem, né, a diabetes pode praticar esporte? Porque tem muita gente que tem um pouco de dúvidas nisso, né? Principalmente criança. Pode praticar esporte? Deve praticar esporte? Como é que é isso? Hoje, assim, a falta de conhecimento sobre o que é a diabetes e um pouco sobre como levar uma boa saúde faz as pessoas achar que a diabetes é limitador para a prática de algum esporte, né? Inclusive, saiu uma reportagem esses dias para trás que um dos maiores tenistas do mundo, no período entre um jogo e outro, estava medindo a glicemia. O capitão de um dos times mais famosos do mundo também, ele é diabético. Então, assim, o Benício tem uma vida super ativa, ele é esportista e a diabetes não limita nada disso. Pelo contrário, para se ter um bom controle da diabetes, você precisa de 2 situações: praticar atividade física e ter uma boa alimentação. É fundamental para ter um bom controle. Tanto que o Benício, quando tinha 3, 4 anos, né, Benício, a gente
andava de bicicleta o condomínio todo. Todos os dias o Benício pedalava mais de 5 quilômetros, entre 5 e 6 quilômetros. Quantas vezes a gente no restaurante, 11, meia-noite, tarde da noite, na hora que terminava de comer, era uma das nossas estratégias para controlar a glicemia. Terminava de comer, o pessoal ia pedir a sobremesa, eu e o Benício ia dar a volta no quarteirão correndo. Lembra disso? Sério? Que legal. E assim, são momentos que a gente não teria entre o pai e o filho se não existisse a diabetes na nossa vida. Que criança não gostaria de dar uma volta correndo no quarteirão meia-noite, né? Então, assim, quanta experiência. São né? estratégias também, né, Lucas, que você teve que criar juntamente aí na tua família. Você tem mais filhos também, eles não Sim, têm diabetes, não né? Então, assim, são estratégias que você teve que abordar para poder trazer uma qualidade melhor para o Benício e até para ele também poder entender que estava tudo bem também se ele não comesse um doce, né? Que não era o fim do mundo. Porque tem muito isso também. Às vezes tem alguns filhos que têm algumas questões que outros não têm. E às vezes o pai, ele acaba dando muita atenção para aquele filho que tem aquela questão, esquece dos outros filhos. Então, como é que você consegue fazer esse equilíbrio, né, juntamente com os seus outros 2 filhos? Acaba que a casa inteira tem que equilibrar, né? E o Benício trouxe mais qualidade de vida e saúde pra gente. Né? Então a gente acompanha, a gente faz dieta junto, a gente pratica atividade física junto. Então é muito tranquilo, assim, sabe? A gente leva de forma muito tranquila. Entra todo mundo na linha. Sim, sim. Tem várias fotos, eu e o Benício comendo omelete à noite, né? A gente fazendo dieta, então isso é bem tranquilo, assim, na nossa casa, sabe? Vira uma diversão, né, Benício? É. Pra você. Qual que foi o momento, assim, da sua vida? Eu sei que você tem só 9 anos, mas qual foi o momento, assim, que você se lembra que você achou ruim ter diabetes? Você falou, puxa vida, por que eu tenho? Ou não teve esse momento na tua vida? Teve algum momento que você sentiu, assim, triste por conta dessa questão da diabetes? Eu tava na escola, daí depois do lanche, eu tive que aplicar insulina porque a glicemia tava alta. Daí eu fiquei bravo assim, não quero aplicar insulina. Você mesmo aplica em você? É, Você não tem mais medo, né? Já aprendeu, já tudo direito, a agulha pequenininha, né? Mas nesse dia você ficou bravo. Aí o que você fez para superar essa braveza que veio em você nessa hora? respirei. Respirou, boa. Respirei, É. fiquei de boa. Ele é muito bem resolvido, Ele né, é Lucas? tranquilo, Super bem ele é. resolvido, então isso é muito legal. Agora, dentro desse processo todo que aconteceu, você acabou desenvolvendo alguns produtos para que pudesse ajudar o Benício, porque a gente sabe que hoje a questão do suplemento e tudo é muito importante, né? Na vida, acho que de todo mundo, né? Hoje todo mundo pode aí, né, e deve procurar um médico para ver essa questão. Como é que foi esse start para você falar, poxa, eu preciso ainda de um plus a mais para cuidar da vida do Benício? Como é que foi isso? Então, assim, primeiro, vou começar lá de trás. Primeiro a gente tenta resolver o problema da nossa casa, né? Como que a gente vai levar de forma tranquila isso, como que a gente vai ter o absoluto controle, a prioridade é a saúde e o controle. Conseguimos, desenvolvemos várias estratégias, inclusive alimentares. Né? E eu, como educador físico, e hoje eu trabalho com nutrição esportiva já há 15 anos, tem indústria de suplementos, então eu estudo muito a nutrição, aminoácidos, carboidratos, proteína, como que reage no corpo. Né? E eu falo até assim que Deus me preparou para que o Benício viesse na nossa vida, porque eu estudei o corpo, tudo sobre o corpo, depois estudei tudo sobre a nutrição no corpo, e aí de repente vem a diabetes, está totalmente ligada ao corpo e à nutrição. E aí eu comecei, um dos períodos mais complicados do dia para ter o controle glicêmico é à noite, porque a hipoglicemia, ela pode causar sérios problemas, então a gente tem que tomar cuidado com a hipoglicemia. E eu e a mãe do Benício, a gente passava noites em claro para que ele pudesse ter uma noite tranquila dormindo, controlando a glicemia dele. E o que acontece? Quando ele come coisas com carboidrato, principalmente de baixo índice glicêmico, ele tem uma alteração nas primeiras e depois, horas depois da glicemia. E é muito difícil acertar a insulina correta para que encaixe ali e ele tenha uma glicemia estável durante a noite. Ou vai ter um pico para cima ou para baixo da glicemia. Tá. Isso, além de não fazer bem para a saúde dele, pode trazer complicações instantâneas ali na hora. Sim.
E foi aí que eu comecei a criar alguns produtos. Produto que não alterava a glicemia, não precisa tomar insulina. Então, assim, usou daquele produto, uma refeição saborosa, porém sem carboidrato, sem gordura, que não vai alterar a glicemia, noite de sono tranquila, tanto para nós quanto para ele. E aí, depois que a gente resolveu a nossa vida em termos da diabetes, ficamos estruturados, levamos numa boa, aí a gente passa o próximo passo, vamos ajudar agora as pessoas. E esse produto que a gente consumia dentro da nossa casa, a gente industrializou ele e agora a gente está colocando ele no mercado. Que é um projeto meu e do Benício, não tem fins, vamos dizer assim, comerciais, lucrativos, é mais para ajudar, porque tem uma dica que eu dou para quem está recebendo um diagnóstico agora, famílias, converse com pessoas que vivem a mesma história que você vive, com outras pessoas, outras famílias que têm diabetes. Isso hoje, assim, é o mais importante. Foi o que nos trouxe mais conforto, foi o que nos ajudou mais, amizades que a gente recebeu nesse período. E, assim, o mais importante, esse mundo da diabetes, as pessoas são muito acolhedoras, elas são muito dispostas a ajudar, né? Tanto que a gente virou um propósito de vida nosso. A gente tem um projeto hoje, então uma linha de produtos para que ajude a controlar mais a glicemia e cause mais tranquilidade nessas famílias. Fantástico. Olha, a gente vai entrar aqui com o nosso convidado, endocrinologista, Dr. Fábio Freige. Seja bem-vindo, doutor, tudo bom? Muito obrigado, satisfação participar aí com você. Doutor Fádulo, quais são aí os primeiros sinais e sintomas que a diabetes pode causar nas crianças, né, que os pais devem aí observar? No caso aqui, o Lucas falou que o Benício, ele sentia muita sede, né, bebia muita água e também emagreceu. Quais seriam aí outros sintomas que os pais devem ficar atentos? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aí o Lucas, né? Isso. E pelo conhecimento, pelo interesse, pelo esclarecimento, né? E Vinícius deve dar graças a Deus de ter um pai que entende, procurou se entender, procurou estudar, né? E esse envolvimento é fundamental, porque o apoio dos pais, da mãe, da família, é fundamental, quer dizer, para que a criança sinta-se, vamos dizer, com apoio. E tem um pouquinho de eco aí, mas tudo bem, né? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Os sintomas que você refere de ter muita sede, urinar muito, são para glicemias muito altas. Então, esse é um ponto que a gente não quer que o paciente chegue, nem o diabetes tipo 1 e nem o diabetes tipo 2. Né? O controle é fundamental porque você tem hoje mecanismo para você não deixar que essa glicemia suba. Então, nós temos hoje os glicosímetros, nós temos agora monitoração da glicemia continuamente, né? Então, você tem aí um aparelho, aqui no Brasil ainda só tem um, não existe ainda concorrentes, mas é um monitor que você tem é do tamanho de uma moeda que ele fica fazendo glicemia continuamente. Esse, via Bluetooth, pode passar para o seu celular ou então um receptor desses resultados. Tudo para que se evite uma das coisas, não só o aumento da glicemia, como o Lucas já falou, a hipoglicemia, e principalmente a hipoglicemia noturna. É importante a gente falar que a hipoglicemia tem sintomas bem definidos. As pessoas, as crianças ou mesmo adultos, começam a sentir um mal-estar, um tipo de tontura, suor frio, palpitação, uma sensação como se fosse embriaguez, não é? Esse mal-estar
tem aumento do apetite, e isso tem que ser diagnosticado rapidamente para ser corrigido, né? Se a pessoa está vigil durante o dia, não há problema. Mas se estiver dormindo, muitas vezes isso passa desapercebido e pode se aprofundar a hipoglicemia, que é totalmente indesejável, não só na criança, mas principalmente no diabetes tipo 2 ou do idoso, né? Então, esses nós já temos esse tipo de equipamentos. E agora, esse daqui, que foi lançado no Brasil recentemente, faz não mais que um mês, tem um segundo lançamento que você pode, à distância, né, tá monitorando a sua criança através do seu próprio celular em casa. Quer dizer, é possível isso porque, veja bem, tem crianças como menores até que o Benício, né? Eles podem estar necessitando de alguma orientação. Então, deixar na escola, muitas mães, às vezes, deixam de trabalhar para ficar monitorando a criança na escola, ficando à disposição. Hoje em dia, então, já temos esse tipo de possibilidade da mãe estar em casa e receber no seu celular a situação da monitorização contínua agora da glicemia. Então, são equipamentos mais caros, sem dúvida alguma, mas são avanços, né? São avanços que vêm minimizar o tratamento. Agora, como foi dito pelo Lucas, é muito importante o controle da glicemia, né? Tendo o controle, diabetes não vai se complicar. Tudo que a gente vê na internet, eu até acho muito interessante as comunidades, as pessoas se apoiarem. Diabetes, não só o que o Lucas falou, mas no mundo inteiro existe uma comunidade, principalmente incentivada pela Federação Internacional de Diabetes, sobre o que a gente chama de educação em diabetes, que é exatamente isso que é feito. Esclarecimento, troca de ideias e, principalmente, informações fidedignas de profissionais. Vocês têm que eleger um profissional que é da área, que conhece, para que você possa ter uma orientação segura. Não vá atrás do Dr. Google, tá? Muitas informações são problemáticas, né? Então, a gente consegue fazer um maior controle e uma maior orientação quando você tem um especialista na sua área. Doutor, aliás, aproveitando, eu queria que você falou sobre a diabetes tipo 1 e tipo 2. E aí, muita gente tem... eu, principalmente, não sei a diferença, assim, sei algo por cima, mas eu queria que você falasse a diferença da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2, para quem está assistindo, porque às vezes a pessoa também aqui tem essas dúvidas. Se você pudesse contar aqui para a gente, por favor. Excelente a pergunta, porque é sempre uma dúvida, né? Bom, começamos a maioria das pessoas com diabetes, 90% de todos os diabéticos, eles são do tipo 2. O que é essa doença? A doença do tipo 2 é uma doença hereditária. Ela é uma disfunção entre o hormônio e o receptor. Então, fica com uma dificuldade de ação e esta doença, que a gente chama de resistência à ação, imagine você, a insulina, que é o hormônio que controla a entrada da glicose na célula, ela tem que ter uma fechadura. Ela é uma chave que tem uma fechadura que chama receptor. Esta interação entre hormônio e receptor está com defeito. Então, esse é o diabetes tipo 2. Trata-se com medicamentos orais que são possíveis melhorar essa ação da insulina, ou até a própria secreção da insulina. É característica da idade acima dos 40, 45 anos. Geralmente as pessoas são obesas, que vem piorar mais a situação, né? E o diabetes tipo 1 é outra doença. É a doença imunológica. Quer dizer, o que aconteceu?
o organismo faz com que há uma produção anômala de anticorpos anti as células que produzem insulina. Então, esses anticorpos vão destruir as células do pâncreas que produzem insulina. Por isso, o tratamento é insulina. Tá? E hoje nós desenvolvemos insulinas cada vez mais parecidas com as normais, as habituais do corpo humano nas pessoas que não têm diabetes. Então, nós temos basicamente insulinas basais e aquelas que vão controlar os picos depois da alimentação. Né? Então, são duas doenças diferentes que, na verdade, elas cursam com hiperglicemia, com aumento da glicose no sangue. Certo. Deu para entender, não? Deu sim. Agora ficou bem explicadinho. Olha, doutor, eu quero te agradecer. Doutor Fladlo, eu tô falando certo? Seu nome é Fadlo, né, doutor? Isso mesmo. Muito obrigada. Quero te agradecer aqui por essa pequena aula que você dividiu aqui com a gente. Por favor, se você quiser deixar os seus contatos aqui para quem tiver mais dúvidas, quiser até se consultar com o senhor, por favor, fica à vontade. A gente deve deixar um site aí, www.fadofrage.com.br, e nós temos, nosso telefone é 5010. Travou, doutor, aqui. Depois, por favor, coloquem o telefone aí do doutor para quem quiser, né, mais informações, mas tem o site, né, doutorfladofrage.com.br, tá bom? Entre em contato também. Muito obrigada, doutor. Ótimo dia aí para você. Eu sei que você estava, né, numa frestinha aí de uma consulta, entre outras, para nos atender aqui. Gratidão. Lucas, ele falou sobre esse aparelho, até você falou, ele usa aqui, me falou aqui. Você usa, qual que é o que você usa, Benício? Vamos mostrar? Levanta assim o bracinho, mostra para aquele tio ali, ó. Levanta assim. Conta um pouquinho, Lucas, desse... Segura um pouquinho, mostra de novo. Assim, ó. Aí, segura. Ó, é tipo um adesivo, né? Que é um botãozinho que coloca. E aí, como é que funciona? Ele vai mostrando pra você? Sim, ele... Inclusive, eu também tenho um, né? Só com a minha tatuagem. Fiz igual o Benício. Que legal. Bacana. Olha lá, ó. Tá o pai, tá o filho. E ele mede a glicemia 24 horas. Ele está medindo e está jogando para o celular e a gente está vendo. Então o Benício está estudando, a gente está vendo a glicemia dele. Ele está em qualquer lugar que ele tiver, que tenha acesso à internet, a gente está acompanhando a glicemia. Então agora, por exemplo, tá aqui, seu celular tá ligadinho. Sim, a gente está acompanhando aqui a glicemia aqui, dele. Agora tá 200. Tá alta, ele acabou de almoçar, eu não controlei muito bem e chegou nisso. Mas normalmente nunca chega nesse ponto. Que também as emoções, né, Vinícius? Também. Isso também altera, né? O emocional altera também, né, Lucas? A descarga de adrenalina altera, sabe, a glicemia. Perfeito. Olha, eu quero que, pra gente fechar aqui, eu quero que você deixe uma dica aqui para os pais que estão passando por isso, para quem precisa de ajuda, né? Que eu sei que você tem esses suplementos que podem ajudar também as famílias. Quero que você passe essas informações para quem está nos assistindo e fala, poxa vida, que bom que existe agora isso para nos ajudar aqui. Então, para mim essa é a fala mais importante que eu poderia deixar aqui hoje, né? O que eu gostaria de passar para as pessoas principalmente as que acabaram de receber o diagnóstico, as que estão naquele momento de desespero, não sabem como que vai ser o dia de amanhã, né? O que eu queria deixar aqui é que não tem jeito, adquirir a diabetes, não tem o que fazer, então curta a diabetes da melhor forma, que essa parte chata, que é o controle e as aplicações, que ela seja, vamos falar em percentual, 5% dos outros 95% do mundo, do mar azul de possibilidades benéficas que a diabetes pode trazer, né? Eu e o Benício, a diabetes nos trouxe muita coisa boa. A gente está num programa de televisão, quanto que a gente ia imaginar isso, né? E vários outros momentos que a gente curte, que a gente vive, relacionamentos, amizades, projetos, né? Então, eu tenho certeza que eu não viveria tudo que eu tenho vivido com o Benício se não fosse a diabetes. Então, que você possa explorar esse lado bom, as possibilidades que a diabetes pode trazer.
Eu vejo pessoas que têm vergonha de falar que tem diabetes. Ela está perdendo uma oportunidade de ser uma pessoa muito mais bem vista em meio às outras, vai destacar em meio às outras, pode ser um exemplo, né? Então, a gente precisa criar também os nossos filhos com mentalidade forte, que a diabetes, assim, ela seja apenas, o controle seja apenas um detalhe na vida dele, né? E foi pensando nisso, com um propósito que a gente adquiriu, depois que a gente conseguiu enxergar esse outro lado da diabetes, que a gente criou a nossa linha. A nossa linha tem o objetivo de ajudar pessoas. Infelizmente, um tratamento de ponta para diabetes ele não é barato, então é limitado as pessoas que conseguem, inclusive os produtos que a gente fez são produtos para classe A e B, né? Mas o que a gente fez? Para cada produto que a gente vende, a gente destina o lucro ali, o percentual, para ajudar pessoas. Então, no nosso site, que é o www.glicnutri.com.br, tem a parte do cadastro. A gente recebe cadastro de pessoas que necessitam de ajuda relacionada a diabetes. E a gente entra em contato com todas as pessoas que são cadastradas lá e a gente ajuda com insumos, com informações, a gente acompanha essas pessoas, inclui ela nos nossos grupos, nas nossas comunidades, como o doutor falou, né, para que a gente possa estar sempre mais unido, passando informações, dando essa tranquilidade. Na nossa rede social, que é a @GlicNutri, né, no Instagram, e a do Benício, que é Benício GlicNutri, a gente recebe diariamente pessoas pedindo ajuda em termos de informações. A gente já recebeu várias pessoas na nossa indústria que acompanham os processos de fabricação, tudo dos nossos produtos, e que isso virou um propósito mesmo, é um projeto social que a gente faz hoje, né? E a GlicNutri é a primeira linha, eu acho que do mundo, eu não achei mais nenhuma, que foi feita exclusivamente para diabético e que tem efeito 100% comprovado, testado e aprovado pelas autoridades do assunto, que são os diabéticos. Nessa linha a gente não pode errar, porque o sensor está no braço ali, qualquer erro vai ser acusado, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui pro pessoal. Olha, parabéns aí, né, pelo cuidado com o Benício, né, que você possa ter muitas alegrias na sua vida, tá bom, Benício? Com muito doce ou sem doce, mas que a vida seja doce pra você, tá bom? Combinado? Quer mandar um beijo pra alguém que tá assistindo você? Não sei se a mamãe tá assistindo, seus irmãos, quer mandar beijo? Vai, sei lá. Não, que não quer? Manda um beijo pra Fátima. Ficou vermelho. Manda um beijo pros seus amigos. Tem os amigos da escola? Não tô assistindo Beijo, você? mãe. Beijo, mamãe. Beijo, irmão. E beijo, papai. É isso. Muito obrigada, viu, gente? Sucesso pra Obrigado. vocês. Boa Muito sorte obrigado. aí.